Há alguns anos atrás, Chris Voss foi convidado para uma aula de negociação em Harvard. O professor da classe pediu a Chris para conduzir uma negociação simulada com um dos alunos de Harvard. Nesta negociação simulada, Chris estava a vender um produto e a sua contraparte, o aluno de Harvard, tinha um orçamento para comprar esse produto que lhe foi dado pelo professor. Chris e a sua contraparte iam e vinham entre ofertas até chegarem a um acordo sobre o preço. Quando o professor se aproximou, perguntou: "Qual foi o preço acordado da compra?" E Chris respondeu. O professor imediatamente começou a rir. Ele disse: "Chris, você literalmente ganhou cada centavo que disponibilizei para a negociação." O professor estava acostumado a ver os seus alunos dividirem e pagarem a diferença entre o preço que eles ofereciam e o preço que o comprador pedia. Por exemplo, o aluno oferecia $80 e o vendedor pedia 100, então fechavam por 90. Mas de alguma forma, o autor Chris Voss convenceu a contraparte da negociação a oferecer voluntariamente todo o seu orçamento. Para testar se tinha sido sorte, o professor pediu a Chris para negociar o mesmo com outro aluno no dia seguinte. E novamente Chris saiu com a quantia máxima. Estes estudantes de Harvard conheciam as técnicas de negociação mais avançadas do livro. Então, como é que Chris Voss convenceu a abrir mão de todo o orçamento? Bem, Chris não era um homem qualquer. Chris foi o principal negociador de reféns do FBI por muitos anos. E depois de dezenas de negociações com reféns em todo o mundo, Chris descobriu que a chave para conseguir o que queria e evitar fazer concessões era fazer o outro lado sentir que era tratado com justiça. Esta é a tática da empatia. A tática da empatia é o ato de criar empatia sincera com a situação da sua contraparte e, em seguida, fazer com que eles também sintam empatia com a sua situação. Deixe-me dizer-lhe porque é que demonstrar empatia sincera é fundamental em uma negociação e como dar e receber empatia é a chave para sair de uma negociação com o melhor preço possível, o melhor salário possível ou o melhor contrato possível e, ao mesmo tempo, fazer a outra parte sentir que foi tratada de forma justa. Bem, durante uma sessão de psicoterapia, um psiquiatra pede a um paciente para falar enquanto ele escuta atentamente. Ocasionalmente, o psiquiatra interrompe para ajudar a esclarecer o que é que o paciente está a dizer e a sentir, para mostrar que está atento e que o entende. Os psiquiatras fazem isso porque eles sabem que o paciente será menos defensivo e menos contra mudanças, se você puder fazer com que ele ou ela se sinta ouvido. O mesmo princípio se aplica em uma negociação. Durante uma negociação, a sua contraparte vai sentir-se desconfortável ao lidar consigo e resistirá às suas contra-ofertas, até mostrar que você entende o mundo deles e pode empatizar com as suas necessidades e preocupações. Chris fala de uma mulher que aprendeu isso da maneira mais difícil. A mulher, vamos chamá-la Cláudia, era uma agente de vendas de uma empresa farmacêutica. Ela estava a tentar influenciar um médico para substituir um medicamento que ele estava a recomendar aos seus pacientes por um que ela estava a vender. Na primeira reunião com o médico, ele foi frio e incrédulo. Ele lhe disse que nada o convenceria a substituir o medicamento que ele estava a administrar aos seus pacientes. Embora essa primeira reunião estivesse a correr terrivelmente mal, Cláudia começou a ver o quanto ele se importava com os seus pacientes. Quando ele falava sobre qualquer um dos seus pacientes, a sua linguagem corporal e o seu tom de voz eram visivelmente mais afáveis. E Cláudia notou isso e na reunião seguinte disse: "Você parece ser muito apaixonado por cuidar dos seus pacientes. Eu posso ver quanto você trabalha duro para desenvolver tratamentos específicos para cada um de seus pacientes." O médico fez uma pausa, olhou para ela como se a visse pela primeira vez e disse: "É verdade, sinto que estou a tratar uma epidemia que outros médicos não estão a considerar nem a levar tão a sério, o que significa que muitos pacientes não estão a ser tratados adequadamente." A partir daí, o médico baixou a guarda e estava disposto a ouvir o que a Cláudia tinha a dizer. E quando Cláudia começou a mencionar os aspectos positivos do seu produto, ele escutou atentamente. No final da reunião, o médico disse que estava aberto a experimentar o novo medicamento. Ele fez um pedido nesse mesmo dia. A palavra mágica que transformou a conversa com o médico foi: "É verdade." Se você conseguir que a sua contraparte diga a palavra "é verdade", você saberá que a fez sentir-se ouvida e saberá que ela será mais receptiva a quaisquer ofertas e contra-ofertas que você fizer a partir de então.
O autor Chris afirma: uma negociação não começa realmente até que você ouça as palavras "é verdade". A melhor maneira de fazer com que a sua contraparte diga essas palavras é ouvir as emoções por trás das palavras dele. O seu objetivo é descobrir alguma preocupação ou necessidade que eles têm sobre a negociação e depois resumir essas necessidades com uma expressão concisa que começa com "quer-me parecer" ou "parece que". Por exemplo, parece que você está realmente preocupado com o problema X. Ou parece-me que preencha o espaço. É muito importante para si. A beleza de começar as suas sentenças com "parece que" ou "quer-me parecer" é que se você não estiver certo, você não estraga a conversa. Você pode remediar com "bem, eu não disse que era assim, mas que me parecia". Mas se a sua contraparte confirmar a sua declaração com "isso é verdade", então é hora de fazê-los empatizar com a sua situação. Chris diz que a melhor maneira de conseguir que alguém tenha empatia consigo e começar a pensar em maneiras de ajudá-lo é fazer perguntas calibradas. As perguntas calibradas são perguntas abertas que começam com "como" ou "o quê?" e são calibradas para direcionar a atenção da sua contraparte, ou seja, da pessoa com quem está a negociar, para o seu problema. Essas perguntas abertas transformam uma negociação de um confronto em uma sessão de solução de problemas. Chris afirma: a última questão calibrada é "como posso fazer isso?". Digamos que você esteja a morar em um apartamento alugado e o seu inquilino lhe diz que ele vai aumentar o aluguer de $1.200 para $1.500 por mês. A melhor maneira de evitar o aumento do aluguer e negociar um preço mais baixo é mostrar empatia com a posição do dono do apartamento e depois perguntar uma versão de "como posso fazer isso?". Pode dizer algo assim: você parece pensar que o seu apartamento está subvalorizado e você só quer atribuir um preço de mercado justo, mas como conseguirei pagar $1.500 por mês quando eu ganho apenas o suficiente para pagar 1.200? A chave está em dizer "como posso fazer isso?". Da mesma forma que você diria: eu aprecio a sua inteligência, você pode me ajudar a resolver o meu problema? Neste ponto, se você fez a contraparte se sentir mal, você já ganhou a confiança deles. E quando você fizer a pergunta calibrada "como posso fazer isso?", a sua contraparte provavelmente fará uma de duas coisas. Eles encontrarão uma solução criativa para que ambos consigam o que querem. Ou eles aumentarão ou diminuirão a sua oferta ou demanda inicial para que se encaixe dentro do que ele espera. Se ele tomar a opção 2, mas a oferta ainda não lhe agrada, você simplesmente responde com uma pergunta calibrada diferente. Voltemos ao exemplo do aluguer. Se o inquilino reduzir o aluguer para $1.400 por mês em vez dos $1.500 que ele quer, você pode responder algo como: isso é muito generoso da sua parte e provavelmente é o mais baixo que você pode ir. Mas desculpe-me, não vejo como posso pagar $1.400 por mês para ficar aqui, ainda mais quando eu posso alugar um apartamento perto daqui por menos de $1.200 por mês. Esta é a técnica de refutar educadamente cada oferta com uma versão de "como posso fazer isso?" é exatamente como Chris fez com que os estudantes acordassem em pagar o máximo do orçamento que tinham. Portanto, da próxima vez que vocês tiverem uma negociação, tenha empatia com a situação e tente conseguir um "é verdade". Então tente fazer com que a contraparte da negociação tenha de igual forma empatia com a sua situação e peça-lhes que o ajudem a resolver o seu problema fazendo uma pergunta calibrada do tipo "como eu devo fazer isso?" ou "como eu posso fazer isso?". Se você fizer isso, você está no caminho certo para dominar a arte da negociação, que é simplesmente a arte de fazer com que outra pessoa faça as coisas à sua maneira. Este é um grande livro para entender as sutilezas da negociação, que por acaso tem inúmeras aplicações nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Recomendo-o vivamente. Um forte abraço, pessoal!